tiver a sua, a sua pasta pronta ou para ser finalizada, é importante que você, por último, pegue essa certidão do seu filho, dos seus filhos, enfim, menores, e que você anexe junto com a sua pasta. Pode deixar pelo fim, junto com, sei lá, com a sua certidão. Porque normalmente, a não ser que tenha algum problema nessa certidão que precise ser vamos dizer assim, retificada, alguma coisa do gênero, você não precisa juntar ela no primeiro momento. Então, antes de você finalizar a sua pasta, quando você tiver com ela pronta, você anexa a certidão do seu filho. Lógico, vai precisar ser traduzido, vai precisar ser apostilado, porque é uma certidão como qualquer outra que está ali dentro da sua pasta de certidão italiana. Porém, normalmente ela não contém erros gigantescos assim que devam ser corrigidos, a não ser que seja, sei lá, o nome do avô, mas isso com o tempo você vai verificando quando você vai colocando montando sua pasta. Então é importante que você veja isso. Uma das coisas que é importante ser dito é que você deve assim, algumas pessoas têm dúvida. Por exemplo, eu não meu filho é menor e eu tenho um filho maior, então algumas pessoas têm dúvida nisso. Falar, eu anexo todo mundo junto e aí faço um processo. Primeiro entender, as pessoas que não têm essa noção, que uma coisa é você ter um filho menor, pode acontecer, e um filho maior. Então, o seu filho maior, já de idade, maior de 18, ele precisa fazer um processo diferenciado, ele vai fazer o processo igual ao seu. Ele vai ter que... Tudo bem que você pode anexar a sua certidão ali, quem sabe fazer o processo junto com o seu filho maior. Porém, o processo dele é da mesma forma que o seu, ele demora o mesmo tempo. Então, ele é um pouco diferenciado. Já o processo do filho menor, ele vai junto com a sua pasta, vamos dizer assim. Então, o seu filho menor, assim que sair o seu reconhecimento de cidadania italiana, ele vai ter o direito automático, por assim dizer, vai ser feita a transcrição do nascimento dele. E aí ele já vai ser considerado também um cidadão italiano, assim como você. E como eu disse, o filho maior, ele vai entrar no mesmo processo que o seu. Se caso ele fizer separado, o filho maior, ele vai precisar juntar todas essas certidões que você juntou, a não ser que sejam alguns casos específicos de comune que na Itália que aceita uma cidadania já concluída, um processo de reconhecimento já concluído, e aí eles aceitam aquele processo, e aí não precisa juntar muita coisa. Então, tudo bem. Já a questão dos filhos menores, como eu disse, é isso. Você não precisa fazer esse processo. E também, uma coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida relacionada a uma criança que nasce na Itália. Que eu tenho que dizer é o seguinte, é um pouco diferente do processo de uma criança que nasce no Brasil ou nasce na América do Sul em geral, nos Estados Unidos. O que acontece? Algumas pessoas, quando a esposa ainda consegue viajar, algumas pessoas viajam principalmente para os Estados Unidos. Quando tem um visto, vão para os Estados Unidos e tem aquela criança lá. Então o que acontece? Aquela criança, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é americana. Ela é uma cidadã americana. É um cidadão americano. Então a pessoa consegue já ter os direitos de um cidadão americano. Porém, na Europa não é assim que funciona. Normalmente, quando você tem um filho na Europa, no caso a Itália, você tem um filho na Itália, esse filho ele não é considerado um cidadão italiano. Eles não têm a questão do iuris solis, alguma coisa do gênero. Não é iuris sanguinis, né? É diferente. Então, o europeu, o italiano, para você ser considerado o filho nascendo naquele território, na Itália no caso, ele precisa ter um pai italiano, uma mãe italiana, um dos dois.
ele não pode ser ele não tem o reconhecimento automático assim que ele nasce naquele território. Ele não é considerado um cidadão, uma cidadã italiana. Então, as pessoas que podem pensar a respeito disso, vou ter um filho aqui na Itália e ele já vai ser cidadão italiano, infelizmente não é assim que funciona. É um pouco complicado isso, mas vamos dizer assim, melhor você fazer o seu reconhecimento. Boa tarde, Marcelo. Você tem que pensar a respeito disso. Não é a mesma coisa que os Estados Unidos, não é a mesma coisa que a América do Sul. Então, você não vai conseguir o seu reconhecimento de cidadania do seu filho dessa forma. Ele nascendo na Itália, ele não tem o direito de reconhecimento automático. Ele precisa ser filho de um cidadão italiano. Ele precisa ter um pai e uma mãe italiano. Isso é um fato. Algumas pessoas confundem isso, porque geralmente a gente vê muitos famosos, né, artistas fazendo isso. Como eu disse, a esposa está grávida, ainda consegue viajar de avião, tem um visto americano. A esposa e o marido vão, ou a esposa vai, enfim, para os Estados Unidos, tem o filho lá, é registrado nos Estados Unidos, tudo lindo, cidadão americano, passa por aí, acabou. Não é o caso. Na Europa não é o caso, na Itália não é o caso. Precisa ser, como eu disse, precisa ser filho de italianos. Italiano, italiana, enfim. Isso vai fazer com que ele tenha o direito. Se ele for filho, se ele não for filho, esquece. Não é assim que funciona. E aí, como eu disse já que essa questão, filhos maiores, filhos menores, tem essa diferença. E é importante falar sobre filhos porque muitas pessoas confundem que recebo perguntas de pessoas que falam assim, vou colocar meu filho junto no processo, ele vai fazer um processo também diferente que o meu, ele vai anexar e o processo dele vai ser como está sendo o meu. Como eu disse, filhos menores. E outra coisa que é importante, filhos adotivos. Muitas pessoas têm hoje em dia filhos adotivos, e para deixar claro que esses filhos adotivos eles têm que estar registrados. Eles não podem estar simplesmente por algum motivo cuido daquela criança, eu desde pequeno, enfim, e achar que vai conseguir colocar no processo, porque tem que ser comprovado na sua pasta, tudo anexado junto, traduzido, a questão daquela adoção ser legal, né? Aquela adoção tá toda papelada, confirmando quem são os pais, que você é o pai ou você é a mãe, que é muito importante, e confirme isso, constando o nome daquela pessoa que tem a ascendência italiana, porque isso vai fazer com que o filho menor consiga entrar na pasta e também consiga, da mesma forma que um filho de sangue mesmo, biológico, que ele consiga também o reconhecimento. Infelizmente, algumas pessoas confundem isso, achando que adotou, tá junto e pode, ou muitas vezes também a pessoa fala assim, adotei, mesmo com papelada, tudo é adotivo, porque existe aquela questão de eles falarem que cidadania italiana é iuris sanguinis, né? Direito de sangue, que eles falam. Na verdade, isso vai começar a cair por terra, já está caindo, né? Um pouco por terra, porque isso não é muito verdade, exatamente pela questão de adoções, né? Quando você faz uma adoção e você registra esse filho tudo corretamente, esse filho ele também pode. Então não é uma questão de iuris sanguinis, né? É ser um filho de um italiano, de uma italiana, ou de alguém que vai fazer o processo de cidadania e comprovando por documentação, né, que é seu filho. Então isso faz toda a diferença. Tem uma pergunta: quanto tempo demora para passar para o filho? É mais rápido? Então, a questão de passar para o filho, como eu disse, quando o filho é menor, esse filho, ele, vamos dizer assim, quando ele é menor, eu costumo dizer que é automático. Por que a cidadania é automática? Porque quando você anexou na sua pasta aquela certidão já traduzida, apostilada, foi para o processo de cidadania, assim que é concluído
o seu processo de cidadania, automaticamente o consulado, junto com o comune, ou mesmo o comune se você for para a Itália, automaticamente eles vão fazer o quê? Eles vão transcrever a sua certidão de nascimento para o italiano, e aí você se torna um cidadão italiano. Se você for casado e você anexou, que é importante também, certidão de casamento, feita a transcrição de casamento, e as certidões dos filhos também é feito automaticamente. Então, consegue ser rápido, porque é justamente quando você faz o seu processo. Aí vai ter a transcrição da sua certidão de nascimento, e vai ser feita também a transcrição de nascimento dos seus filhos, do seu filho, filha, enfim, quantos filhos você tiver. Por isso que é importante que você anexe a certidão junto, para você não ter depois que fazer todos os trâmites com o consulado. Tem que entrar em contato com o consulado, agendar tudo, poder levar a certidão desse filho para ser feita a transcrição. Então, vamos dizer assim, são duas coisas que você não precisava ter feito, podia fazer só uma, né? Fazer de uma vez, entregar junto essa certidão, não é nada complicado, a mesma coisa que você está fazendo com as outras certidões, você vai fazer com a do seu filho. Anexou, tá tudo certo, não tem erros muito grandes, coisas que foram corrigidas, enfim. Traduziu, apostilou, acabou. Tá junto ali, saiu o reconhecimento, tá tudo perfeito. É assim que funciona. Dizer também que algumas pessoas, filhas de italianos, acontecia muito antigamente, hoje em dia é mais difícil acontecer isso. Mas às vezes acontece de a pessoa estar no Brasil, como eu disse, hoje é mais difícil, então, mas eu vou fazer só um comentário. Algumas pessoas antigamente, principalmente pessoas que entram em contato comigo, falam: eu quero reconhecer minha cidadania italiana e tal, tô com 18 anos e tal, meu pai, minha mãe é italiana. Eu falar, mas você não fez? Meu pai e minha mãe não fizeram a transcrição, não entraram em contato com o consulado, nada. Então, é importante que, como eu disse, isso seja feito, se caso a pessoa por algum motivo, principalmente essas pessoas que tiveram um filho depois de ser reconhecido cidadão italiano e não estão na Itália, que você entre em contato com o consulado de onde você mora, seja Brasil, seja outro país que não seja a Itália. Você entra em contato com esse consulado desse país para ver qual que é o trâmite relacionado para fazer a transcrição dessa certidão de nascimento. O que acontece com algumas pessoas? Ele é cidadã italiana e depois teve um filho. Então, basta você saber que você precisa entrar em contato com aquele consulado e ver qual é o trâmite que ele pede ali, tudo, vamos dizer assim, tudo certo, o que precisa ser entregue. Cada lugar é de uma forma, até mesmo em outros países, né? Existem, cada país também, às vezes a pessoa mora em outro país que não seja a Itália. É importante que a pessoa saiba que ela precisa ler a respeito daquele consulado, entra no site daquele consulado daquele país, ou se puder ir naquele consulado. Hoje em dia está meio complicado, mas daqui a pouco tudo vai estar, vamos dizer assim, ao novo normal, ou coisa do gênero. Então é importante que você saiba isso. Tiver um filho, assim que ele nascer, tiver a certidão, tudo certo, você já é cidadã italiana, morando fora da Itália, já vê como é que pode ser feito também, para já deixar aquela criança já com mais uma cidadania em mãos, né? Por mais que às vezes a pessoa pode estar morando em outro lugar e, sei lá, para ela é interessante que aquela pessoa tenha talvez até a cidadania daquele país que mora, seja Portugal, Espanha, enfim, o país que for, até mesmo Estados Unidos, né? Algumas pessoas vão morar nos Estados Unidos, tem green card, e aí por algum motivo já são cidadão italiano, e aí o filho nasceu nos Estados Unidos, vai ter o direito americano, mas também não tem problema reconhecer a cidadania, também porque existem algumas diferenças, né? Uma pessoa que mora nos Estados Unidos com uma pessoa que é cidadã italiana, mas isso é tema para outra live.
Então, tudo que é relacionado a isso, aos filhos, é, então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Você vai dar um direito gigantesco pro seu filho. Inclusive algumas pessoas que pensam assim, é legal falar sobre isso, questão de intercâmbio. Algumas pessoas elas querem fazer o intercâmbio pro filho e tem uma ascendência italiana. E às vezes você entra em contato com uma agência de intercâmbio e quem já pesquisou a respeito sabe que não é barato, principalmente se você for ficar muito tempo ali naquele país, principalmente os filhos menores, né? Vai fazer um intercâmbio, às vezes o pai e a mãe falam, vou pagar um intercâmbio para você fazer, sei lá, o colegial, o ensino médio, enfim, para você fazer fora. E às vezes esse dinheiro que você está gastando com o intercâmbio, você pode gastar no seu processo de cidadania. Por quê? Porque você vai ter direitos excelentes com o seu filho que você não vai ter com o passaporte brasileiro. Então, muitas pessoas, ao meu ver, né, tudo que eu falo aqui também é um pouco o meu pensamento sobre cidadania. Então, a minha opinião sobre intercâmbio para filhos é que você pense primeiro na questão da cidadania. Porque se você tiver vamos dizer assim, uma chance de fazer intercâmbio, ou seu pai, sua mãe for pagar o intercâmbio, que você pense que é mais importante, na minha opinião, que você corra atrás da sua cidadania italiana, porque poder estudar gratuitamente em uma escola na Itália, na Europa, enfim, poder ter alguns benefícios relacionados à Austrália, Nova Zelândia com o filho, é excelente do que você gastar um dinheiro razoável, porque o intercâmbio você tem que gastar ali não só com a residência e tudo mais, mas você também gasta com a escola. Isso tudo entra para uma agência de intercâmbio, eles vão cobrar tudo isso, porque é o preço deles, eles precisam cobrar, eles não estão errados nisso. Porém, se você, por exemplo, for depois pensar em um intercâmbio, ficar fora, estudar por um tempo e você já tem uma cidadania, pode ter certeza que esse preço, esse valor do intercâmbio vai cair bastante. Porque, como eu disse, eles cobram um valor cheio relacionado à escola, relacionado à moradia, relacionado a N coisas que você, com uma cidadania, você vai cortar pela metade. Então, fora que você não vai precisar de um visto de estudante para entrar ali. Você é um cidadão italiano, você só comprova ali através do seu passaporte, enfim, que você é um cidadão italiano, que seu filho é um cidadão italiano, filha, enfim, e você vai fazer esse intercâmbio com muito mais tranquilidade, assim dizer, né? E se você é maior e você pensa em fazer um intercâmbio, que muitas pessoas fazem um intercâmbio relacionado a universidades, enfim, essas coisas assim, que você pense que muitas vezes o valor gasto, da mesma forma que eu falei para um filho menor, com uma pessoa maior já, ele consegue fazer isso. Então, se você estiver pensando em levar seu filho, mandar seu filho para fazer um intercâmbio fora, principalmente se for na Europa, que você tenha em mente que isso vai facilitar a vida dele. Você vai ter muito mais tranquilidade no processo, porque, queira ou não, existe a burocracia de tempo de permanência que um cidadão europeu não precisa disso. Então, como eu disse, se você for fazer isso, pode ter certeza que vai facilitar. Mesmo se, por exemplo, for para Inglaterra, que hoje não faz mais parte da União Europeia, e você sendo um cidadão europeu, você vai ter mais facilidade do que um brasileiro. Infelizmente, isso é um fato. Não adianta, sei lá, falar que não, que o intercâmbio de qualquer forma vai entrar ali e tudo mais. Infelizmente, a gente tem que ser realista. Um cidadão europeu, ele tem muito mais facilidade, então seu filho vai entrar com muito mais facilidade, seja na Inglaterra, que não faz mais parte,
E até mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, por mais que você precise ali de um visto de estudo, for fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, você como cidadão europeu, você tem uma facilidade maior. É, posso até dizer que a probabilidade de um visto ali de estudante não ser negado é, é muito maior. Se você for com um brasileiro, pode acontecer, porque na verdade, quando você vai mandar um filho para os Estados Unidos, por exemplo, para estudar, você tem a probabilidade de aquela pessoa olhar e falar: ah, brasileiro, não sei, vou ver se eu aceito ou se eu não aceito. Infelizmente é assim, não existe uma regra para ser negado, eles negam se eles querem mesmo. Hoje eu quero negar, hoje eu tô afim, hoje eu vou negar o seu visto. Então, é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, é uma questão de poder ter toda uma. Como é que eu posso dizer? Ter toda uma preparação e um planejamento para que você possa colocar seu filho em condições para o mundo. Uma cidadania italiana para um filho é você ter uma. Como é que eu posso dizer? Você ter uma. Eu já falei sobre isso em outras lives, enfim. Quando você é só cidadão brasileiro, você tem um filho ali que é cidadão brasileiro, você tem um plano A para ele. Eu posso dizer assim, que é um plano A, viver no Brasil ali, se, como eu disse, de intercâmbio, essas coisas assim. Você tem aquele planejamento e saber que como cidadão brasileiro precisa de N fatores e N condições para poder entrar naquele país. E se você fizer esse planejamento para um filho, para a vida dele, principalmente quando ele é menor, você vai dar vamos dizer assim, o plano B, C, D, Z. A pessoa vai fazer praticamente o que ela achar melhor, principalmente depois que ela for maior. Porque, por exemplo, você fez o reconhecimento da cidadania italiana, seu filho menor entrou ali automaticamente, depois do reconhecimento, tem a transcrição, é cidadão italiano. Porém, você não foi para a Europa, sua família não foi para a Europa, seu filho menor não foi fazer intercâmbio, coisa do gênero. Porém, ele é maior, ele pensou em fazer uma faculdade e de repente na cabeça dele não é mais interessante fazer no Brasil. É interessante para ele, sei lá, quer fazer um intercâmbio, como eu disse, sei lá, em Portugal. Existem universidades ótimas em Portugal ou Alemanha, por exemplo. Ele já como cidadão italiano, ele vai poder ter essa facilidade de escolher ali a universidade e muitas vezes pagar uma taxa ridícula por ano naquela universidade. Existem universidades que você paga 1/3 do valor que você pagaria como um brasileiro. Mais uma pergunta: tem idade mínima máxima que o filho pode ter cidadania reconhecida? Na idade máxima, vamos dizer assim, idade máxima não tem. Mas, como eu disse, eu recomendo, se você for fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, se você pensa nisso, que você se programe com seus filhos ou seu filho ainda menor. Porque você pode ter certeza que para ele vai ser muito melhor, como eu estou dizendo agora, que é uma questão de, se não for agora, for no futuro. Ele vai ter vamos dizer assim, planos e chances maiores de fazer muito mais coisas no futuro dele, que ele desejar mesmo, que ele, como eu disse agora, se você pagar 1/3, você prefere que seu filho ou ele mesmo, depois de maior, você acha melhor que ele pague 1/3 do valor de uma universidade, ou você acha que ele tem que pagar, sei lá, o valor cheio de uma universidade, por exemplo, sei lá, em Portugal, algumas giram em torno de 7.500, 8.000 euros por ano. Isso para um cidadão não europeu, no caso um brasileiro. Já o cidadão europeu, ele paga 1.500 euros no ano. Então você já vê que a diferença é gigantesca, né? E você imagina uma pessoa que, por exemplo, como eu disse, ele está no Brasil, terminou o ensino médio, quer fazer uma universidade fora. E ele conseguiu. Vai fazer a universidade fora, e aí ele não é cidadão italiano, como eu disse, ele vai pagar esse valor cheio. E aí sempre, quando você sai do Brasil e vai para lá, você tem que converter, porque é assim que funciona.
converter o real para euro. E aí o real desvalorizado, continuando do jeito que está, que acho difícil ele chegar um dia próximo ao euro, e você vai pagar esse valor. Já seu filho, como cidadão, como eu disse, se mesmo que você não vá com seu filho para fora, você não vai viver fora e de repente ele maior for fazer uma universidade, ele vai pagar bem menos como cidadão italiano, cidadão europeu. E aí a gente tem que pensar também, como eu disse, na conversão. Então 1.500 euros com certeza é bem melhor, por mais que seja já um valor razoável. Hoje vai girar em torno de mais de 7 mil reais no ano, mas é melhor do que pagar 7.500, 8 mil euros, né? Então vai fazer uma diferença razoável. Então é um pouco isso, falar sobre esses direitos de um filho que muitas vezes as pessoas não têm noção. Essa live é realmente para isso, para tirar um pouco essa dúvida de algumas pessoas que acabam entrando em contato e a primeira coisa que pergunta é do filho, né? E tem razão de perguntar, porque é interessante. Você vai começar a montar a sua pasta para a cidadania italiana, você tem que saber como o seu filho se encaixa ali. E como eu disse, existem pessoas que entram em contato que tem os dois extremos. Tem um filho menor e um filho maior, ou então todos os filhos já são maiores. Enfim, é importante falar sobre isso, porque se você está planejando o seu futuro como cidadão italiano, cidadão europeu, você realmente tem que pensar que um futuro com o seu filho é importante, que ele também esteja, vamos dizer assim, legal em tudo isso. Até mesmo porque até quando você vai para a Itália, se você já está por mais que você sendo um cidadão italiano, você consegue entrar na Itália com sua família, com seu cônjuge, com o seu filho. Então você consegue entrar sem problemas. Como um cidadão, você consegue levar a sua família junto. Porém, é muito melhor que, de preferência, todos tenham sua cidadania, sejam cidadãos já europeu. E aí a questão de um filho já ser é ótimo, porque já é muito mais fácil em relação a tudo, em relação à escola, em relação à saúde, enfim. São N benefícios que um filho de cidadão italiano vai ter, já sendo cidadão, como eu disse, menor, né? Menor já vai ser um cidadão, ele vai entrar ali, para quem não sabe, assim que ele é reconhecido, ele tem os mesmos direitos de um cidadão italiano que nasceu e que morou a vida inteira na Itália. E isso também é uma dúvida de algumas pessoas. Acham que depois que aquele filho ali se tornou cidadão, ele tem algumas diferenças relacionado a uma criança que nasceu e cresceu ali na Itália. Porém, isso não tem nada a ver. Ele vai ter os mesmos direitos, porque a lei já diz que nós somos a nossa ascendência italiana, né? Nós já nascemos italianos, porque somos filhos de italianos. Então, basta o reconhecimento para que isso seja validado, para que você tenha a sua identidade italiana, para que você tenha sua certidão de nascimento transcrita, né? Passado por idioma italiano, que você tenha o seu passaporte depois, pedindo o seu passaporte. Então, isso ajuda uma enormidade pro seu filho. Isso vai ser, no meu caso, que ainda vou para a Itália reconhecer a minha cidadania, isso já está em vista que tem que ser feito, por mais que meus filhos sejam bem pequenos ainda. Então, isso é em mente, que uma coisa que tem que estar são as certidões deles anexadas, para que isso seja feito da melhor forma possível, para que depois eu não precise ficar correndo atrás de transcrição de nascimento dos meus filhos, até mesmo porque, devido a tudo que vem acontecendo, é bom você pensar o seguinte: os consulados não estão os mais rápidos, vamos dizer assim, nesse quesito, e quem sabe você às vezes está com um pouco de pressa para poder
ir, sei lá, tipo, ir para Itália e tudo mais. Então, se você puder adiantar isso aqui pelo consulado, eu acho que é até bacana, do que esperar a entrada na Itália para poder ver isso, até mesmo porque as coisas estão melhorando, mas para o brasileiro ainda tá barrado, né? Então, se você puder adiantar isso pelo consulado, entrar em contato com o consulado, se você já é cidadão italiano e teve seu filho recentemente, que você já pega essa certidão, já começa a dar procedimento na transcrição de nascimento, você deixe tudo correto para que você tenha, vamos dizer assim, menos trabalho, se essa é a palavra, menos trabalho para ter o seu filho também como um cidadão. E aí, chegando lá, se você estiver indo para a Itália, aí você pede o passaporte, que pelo Brasil está meio demoradinho, pede o seu passaporte por lá, que tenho certeza que vai ser muito mais rápido você conseguir um passaporte do que você fazer o pedido por aqui. Mas é isso. Dizer mais uma vez que é bom falar sobre essa questão de filhos, porque existem muitas dúvidas, e quem quiser deixar um comentário, entrar em contato, perguntar a respeito, se ficou com alguma dúvida que não foi respondida, entra. Essa live ela fica salva, então dá para você dar uma olhada. E como eu disse, dúvida pode mandar, que se for possível responder, a gente responde da melhor forma possível. Lembrando que as lives do almoço vão voltar com tudo. Ficou um tempo sem live, enfim, mas é bacana falar sobre isso, sempre na hora do almoço, 12h20. Quem quiser sempre, enquanto está almoçando aí, comendo um macarrãozinho, comendo um arroz e feijão, é você acompanhar e também comentar, dar like e sempre assistir para dar uma força aí. E o comentário também é bacana, por quê? Porque às vezes um comentário, uma dúvida, não só relacionado ao tema de hoje, é também você, quem sabe, ver um tema de live para você tirar a sua dúvida. Então, muitas vezes uma live é feita aqui porque é uma dúvida de muitas pessoas. Essa dos filhos que eu estou fazendo é relacionada a dúvidas de pessoas que entram em contato comigo. E a maioria das outras foi isso. Porque as pessoas, infelizmente, elas conseguem, de alguma forma, criar mais dúvidas ainda quando elas começam a entrar na internet pesquisando. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e aí confunde a pessoa. Então, assistir essas lives aqui da hora do almoço, que aí você vai poder tirar a sua dúvida, quem sabe perguntar, igual a Marcela aqui perguntou, para tirar a dúvida. E é isso. Queria desejar uma boa